escuto você falar e você tem uma visão otimista para o Brasil. Você fala sobre o aumento do comércio exterior entre 2019 e 2020, um período em que o Brasil foi um dos 3 principais destinos mundiais para investimento estrangeiro. E você deu uma explicação para isso que eu achei muito interessante. Você colocou as razões do sucesso do Brasil no agronegócio, na mineração e na produção de energia. E aí eu te pergunto, o que está impedindo o Brasil de usar essas coisas para se posicionar entre as primeiras economias do mundo? Roberto, eu tento ter uma visão realista do potencial do Brasil, né? E às vezes quando você vive um tempo no exterior, você consegue olhar o nosso país de fora, né? Eu vivi agora recentemente um período na Ásia, né? Às vezes a distância favorece a perspectiva, né? E num mundo em que há uma grave insegurança alimentar, uma grave insegurança jurídica, e há uma transição para aquilo que se chama de economia verde, me parece que o Brasil tem credenciais muito importantes em cada um desses quesitos. E o que acho que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte: hoje no mundo existem essencialmente 193 países, né? Quer dizer, se você passar em frente à Organização das Nações Unidas em Nova York, você verá ali tremulando 193 bandeiras. E é um fenômeno curioso porque na grande maioria dos países, Roberto, há uma diminuição das taxas de natalidade, as populações estão diminuindo. Alguns países ainda vão atingir um pico aí nos próximos 5, 10 anos, depois as populações começam a cair. Mas em 9 países do mundo haverá um crescimento populacional tão robusto nesse próximo quarto de século, nos próximos 25 anos, que por volta de 2050 a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas. Ou seja, nós vamos ter um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas no mundo. Em que países você vai ter esse tipo de crescimento populacional? Na Índia, que aliás ultrapassou ano passado a China como o país mais populoso do mundo. Na Indonésia, que já tem 280 milhões de habitantes. No Paquistão, que aliás ultrapassou o Brasil em termos de população também. Você terá algum crescimento nos Estados Unidos, e os outros 5 países são da chamada África subsaariana. Agora, o que eu acho muito interessante nessa projeção é que quando você cruza essa tendência de aumento populacional em alguns países, com de onde virá o crescimento da economia mundial, vamos aqui pensar, por exemplo, a Índia, né, que tem crescido a taxas de 7% ao ano, todo ano, que significa que a Índia dobra a sua renda per capita no espaço de uma década. Como nós estamos falando aqui de um país relativamente pobre, né, uma renda per capita de cerca de $2.500, quando você tem um aumento de renda tão vertiginoso, num espaço tão curto de tempo, e a partir de uma renda per capita tão baixa, a tendência é que as pessoas comam mais. Ou seja, isso significa uma revolução calórica, ato contínuo, uma revolução nutricional. Então, se isso é verdade, de onde vai vir a comida do mundo, Roberto? Tá certo? O mundo tem 4 grandes produtores de alimento, o Brasil é um desses produtores, é o país que tem a mais vigorosa, o mais vigoroso superávit da sua balança comercial de alimentos. Me parece, portanto, que essa característica do Brasil, bem como, enfim, a sua matriz energética, etc., nos dão uma janela de oportunidade histórica para que o Brasil mude de patamar, para que o Brasil utilize esses excedentes para se tornar um país intensivo em tecnologia. Sua pergunta é por que nós não conseguimos até agora fazer isso. Essa é uma oportunidade histórica que está se apresentando e, para isso, o Brasil precisa ficar mais leve. O Brasil precisa ficar mais competitivo. Há uma corrida hoje no mundo por reposicionamento nas chamadas redes globais de valor. Há um período curioso, né, de diminuição de exposição à China. Isso vai levar a uma certa desindustrialização da China, o que significa também a oportunidade de neoindustrialização em outros países do mundo. Nós vamos competir com os indianos, com os mexicanos, com os tailandeses, não é isso? E para isso o Brasil precisa ficar mais leve. O segredo da produtividade no Brasil é diminuir o papel do Estado e liberar recursos que possam estar na mão dos empreendedores, para darem plena vazão à sua livre iniciativa e também para liberar recursos de modo que o Brasil possa aumentar aquilo que é direcionado para pesquisa, desenvolvimento, inovação, que no limite é a antessala da produtividade e do aumento de renda. Você levantou uns pontos interessantes aí que eu quero explorar mais na frente, mas antes, você falou sobre competição internacional. O Brasil vai estar competindo para aproveitar essas oportunidades. Agora, você mencionou 3 áreas, 3 setores,
o agro, a mineração e produção de energia, que são 3 setores que são alvos de ataques da militância eco-radical, né? Principalmente quando se diz respeito à Amazônia, né? O agro é demonizado, a mineração na Amazônia se supõe que existem enormes recursos, principalmente de metais que são importantes para a produção de energia alternativa, porque são usadas em baterias, para a produção de energia solar. E a produção de energia em si, né? A construção de novas hidrelétricas é demonizada, é atacada. E boa parte desse ataque vem de ONGs financiadas com dinheiro lá de fora. Eu queria a sua visão sobre isso. Roberto, na economia mundial, nas relações internacionais, muitos pecados são perdoados, mas um dos pecados que não são perdoáveis é o pecado da inocência. Nós não podemos imaginar que por trás do discurso de muitos países, discursos protecionistas que visam a subsidiar setores absolutamente ineficientes, sobretudo na produção de alimentos, exista uma camada independente de, eu vou prejudicar, por exemplo, exportações brasileiras por conta do Brasil ser um mau ator no campo da sustentabilidade. Pelo contrário, o Brasil é um grande exportador de sustentabilidade, né? Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. O Brasil provavelmente é um daqueles países que reúne características de clima, de empreendedorismo na produção de alimentos, pesquisa, que fazem do Brasil um país muito difícil com o qual competir, porque nós realmente nos tornamos líderes numa série de áreas, e a gente, mais uma vez, não pode imaginar que essa é uma discussão inocente, né? Eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia. Aliás, quando nós conseguimos concluir o acordo em junho de 2019, né, foi uma grande celebração. Nós aproveitamos ali um momento histórico, né, em que a União Europeia se mostrava mais aberta para fazer avançar uma agenda de competitividade, de mais abertura de mercado. Naquele momento, mesmo para um país que, por exemplo, é muito criticado por ser protecionista nesse setor, como é o caso da França, os interesses de abertura da economia foram mais importantes, mais uma vez naquela conjuntura, do que às vezes esses ecologistas de shopping center ou então o lobby agrícola que realmente, digamos assim, é muito pouco produtivo, né, para competir com o Brasil. Há setores em que a França é extraordinariamente produtiva, sobretudo numa agricultura mais artesanal, mais de nicho. Mas, mais uma vez, a gente não pode ter esse olhar inocente. E eu acho que não existe, Roberto, um melhor critério, né, para julgar o quanto o produto brasileiro é aceito no mundo, do que o fato de que, se você levar em consideração que cada vez mais o Greenwich, né, o meridiano geoeconômico do mundo, está se transladando para a Ásia, né, hoje o Brasil é um país que exporta mais para a Malásia do que para a Itália, mais para a Tailândia do que para a França, mais para Singapura do que para a Alemanha. Ou seja, nós temos uma capacidade de competir nesses países, não é, que são, digamos assim, os mais dinâmicos da economia mundial contemporânea, que vai cada vez mais absorver o produto brasileiro. A nossa lição de casa é utilizar esses excedentes para construir uma sociedade intensiva em tecnologia. Marcos, você é um cara que tem uma visão global única. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Antigamente o mundo era dividido em 3 blocos. Os capitalistas, os comunistas e os chamados não alinhados. Quais são as divisões de hoje? Você sabe que uma vez eu ouvi um discurso extraordinário, né, de um político que eu admiro muito, que era o presidente Ronald Reagan, né? E ele dizia, olha, não tem leste-oeste, tem para cima e para baixo, né? E, de fato, eu acho que essa classificação, né, que foi muito característica dessa Guerra Fria que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial, não faz muito mais sentido. Agora, é verdade que uma certa ideia de Ocidente tende a ser pujante. Vamos aqui resolver o Ocidente quase como se fosse uma equação matemática, Roberto. Ocidente é livre mercado, livre iniciativa, economia de mercado, mais democracia representativa, sistema pluripartidário e Estado de Direito. Quando você tem reunidas essas características, não importa a geografia, você pode ser considerado ocidental, ainda que você seja um país como a Austrália ou o Japão. E você tem, obviamente, sociedades em que o oxigênio é mais rarefeito. Agora, apenas classificar essas sociedades como autocráticas ou fechadas
não mostra alguns dos problemas que nós próprios temos que enfrentar nos países ocidentais, onde está a nossa cultura, onde está o nosso coração e onde estão os nossos valores. Por exemplo, eu vejo uma intervenção do Estado na economia na Europa e mesmo nos Estados Unidos jamais vista, né? É como se a economia de mercado, o princípio da economia de mercado, estivesse sob ataque no mundo inteiro, em nome do que hoje eu gosto de chamar de uma geoeconossegurança, né? Porque você quer diminuir a sua exposição relativa a determinados mercados do mundo, você mantém horas de trabalho ou benefícios ditos sociais que acabam consumindo a sua competitividade e acabam forçando, por exemplo, a desequilíbrios em gastos públicos, desequilíbrios fiscais. Essa é uma das maléses, como se diz, do Ocidente, que por vezes parece que esqueceu as lições do trabalho duro. Eu diria que sim, o Ocidente é uma força importante. O Goldman Sachs, mais recentemente, publicou um texto chamado A Ascensão dos Países Pendulares, né? Por exemplo, às vezes um país como o Brasil, que deveria abraçar, né, a sua vocação ocidental, parece oscilar para aqui e ali. Eu não vejo necessariamente isso com bons olhos, sobretudo quando o assunto é geopolítica. Quando o assunto é seus interesses econômicos, sim, nós precisamos ser um global trader. Mas em termos geopolíticos, a gente precisa saber claramente onde é que se encontram os nossos valores e com quem a gente se deve aliar. Eu acho que é muito válida a ideia de economias emergentes, né, que de fato cada vez mais agregam dinamismo, né, ao crescimento do produto interno bruto mundial. Mas hoje aquilo que foi quase que uma espécie de triunfo, né, da ideia de fim da história, né, que vingou durante muito tempo, né, como o paradigma depois da queda, né, do muro de Berlim, foi substituído por uma série de vazio. E eu acho que o Ocidente precisa se reafirmar. Eu achei interessante esse seu comentário, porque quando você caracterizou o Ocidente, você falou de livre mercado, democracia e Estado de Direito. Mas você deixou de fora cultura e religião, que são dois elementos que hoje estão se tornando cada vez mais importantes. A gente vê a chamada pauta woke, que ataca frontalmente a cultura, e a imigração sem controle, especialmente de países árabes, que introduz na Europa e nos Estados Unidos o elemento da religião, querendo dominar a política. Né? É porque o interessante, Roberto, é que desses pontos cardeais que eu busquei apontar do Ocidente, são gerados valores culturais, não é isso? Por exemplo, numa economia de mercado, tende a valorizar o empreendedor. Uma economia de mercado tende a valorizar a competição. Uma economia de mercado tende a valorizar o trabalho duro. Né? Uma democracia representativa tende a valorizar a tolerância, tende a valorizar o diálogo, tende a valorizar a construção do consenso como a forma de dirimir contencioso. Né? O Estado de Direito oferece uma impessoalidade que é absolutamente fundamental para as sociedades poderem avançar institucionalmente. Então, há uma cultura gerada a partir desses pontos cardeais que eu, digamos assim, identifiquei como ocidentais. Eu vejo muitas das, digamos assim, pautas woke como anti-ocidentais. Uhum. Claro. Veja, não é porque algo nasce no coração, no âmago de uma sociedade majoritariamente ocidental, que ela não deixa de ser, por vezes, ofensiva, autodestrutiva, autossabotadora, né, desses que, na minha opinião, são valores mais amplos.